Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da Semana do Meio Ambiente da URGS, do ano de 2021. Eu sou Bruno Rockenbach, engenheiro agrônomo do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento, e nós, do DEMALIC, ficamos muito gratos com a sua participação. Este evento está acontecendo entre os dias 7 e 11 de junho de 2021, e é um evento muito importante no sentido de dar continuidade aos esforços históricos da URGS em promover e implementar a cultura da sustentabilidade, a conscientização sobre a preservação e a gestão ambiental na comunidade universitária. O evento também é realizado em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorre anualmente em 5 de junho. Hoje nós teremos a palestra que será ministrada pela bióloga Luana Bauer, com o tema A Educação Ambiental em Foco, o que sabemos sobre o efluente que geramos no campus do Vale da URGS. Antes de passar a palavra para a palestrante, alguns recados importantes aos ouvintes sobre o evento. Caso alguém esteja com dificuldade de ver imagens, indico sair e entrar novamente no evento, pois a sua rede pode estar com oscilações na conexão. A gravação das palestras e demais documentos serão disponibilizados ao longo da semana na página do evento da EDURGS. Para contabilizar a frequência, será necessária a participação em no mínimo 75% dos encontros, e nós avaliamos a frequência de forma direta através do MConf. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento, aqui no bate-papo, ou também através do microfone. E no final da palestra, também teremos um espaço para manifestação dos ouvintes. Então, eu passo a palavra agora para a palestrante Luana, fazer a sua apresentação inicial e dar início à sua apresentação. Certo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Gisele, pelo convite para poder participar dessa semana do meio ambiente. Ao longo dessa semana, então, a gente veio falando sobre a gestão ambiental na nossa universidade, como a URGS opera nos setores administrativos, e como eles se ramificam para sanar as demandas, ligadas às questões ambientais. Então, hoje eu vou trazer mais o foco para a educação ambiental mesmo, falando sobre o que a gente sabe sobre o efluente que a gente gera no campus do Vale em específico. Então, para começar, primeiro eu gostaria de dar um breve histórico pessoal de como que eu cheguei até essa linha de pesquisa. Para quem não me conhece, então, o meu nome é Luana, igual já me apresentaram, e eu sou bióloga, formada aqui pela nossa universidade em 2017. E durante toda a minha graduação eu trabalhei com ecologia aplicada, com ênfase em ecotoxicologia e monitoramento ambiental. No ano de 2016, eu fiz um período de graduação sanduíche. Então, eu estudei na Universidade de Monash, na Austrália. E depois, logo que eu voltei, daí eu me formei e adentrei já no mestrado. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo a licenciatura em Biologia. Então, eu engrenei no mestrado em Ecologia e comecei a estudar sobre tratamento de águas residuais com o uso de banhados flutuantes, para melhorar a qualidade do efluente, e utilizei o efluente do próprio campus do Vale para fazer essa minha pesquisa. E aí, depois, logo, eu terminei o mestrado e agora, então, nesse ano, há umas 2 semanas atrás, eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura, no qual eu me voltei mais para essa área de educação ambiental, e então, falei novamente, voltei os meus questionamentos sobre os efluentes que nós produzimos, que eu já tinha visto isso ao longo, do meu histórico acadêmico na universidade. Então, o que me fez querer falar sobre essa temática, sobre o espectro da educação ambiental? Bom, essas fotos que eu trouxe aqui para vocês é lá da Universidade da Austrália, que eu estudei, da Monash. E a última do canto, até aqui inferior esquerdo, é uma foto minha, onde mostra essa reserva, Jock Marshall, é o nome da reserva de lá. E
elas mostram, então, que ela é uma reserva relativamente grande, ela tem em torno de 3 hectares, e a gente pode ver o uso desses espaços, né? A gente pode ver os alunos trabalhando ali dentro daquele wetland ali, que é um banhado, né? Os alunos trabalhando também nas próprias... na própria instituição, né? Que tem os laboratórios dentro da reserva. E eles utilizam bastante programas educacionais, né? Para colaboradores externos, inclusive, e para grande parte dos estudantes dos cursos de graduação. Então, eles também têm salas laboratoriais dentro da própria reserva, já que ela fica mais distante, assim, dos prédios de ensino mesmo da universidade. Então, né, estou mostrando esse uso aqui dessa reserva que eles tinham lá. Eles também, a universidade, ela também tem um site com informações históricas, né? Um site da própria reserva, eu trouxe aqui um print, né, da reserva Jock Marshall. E nesse site tu pode acessar base de dados das pesquisas realizadas com relação à qualidade da água, do laguinho, né, daquela wetland que eu mostrei nos slides anteriores. E eles também têm mapas de toda a reserva que acompanham como as áreas foram mudando ao longo do tempo, inclusive dos reflorestamentos que eles fazem, né, pontualmente, assim. Eles também utilizam a reserva para aplicação de conhecimentos, então fazem estudos de fauna e de flora e desenvolvem pesquisas de conservação, né, monitorando espécies de pássaros, anfíbios, as plantas que eles têm lá, e até possuem equipamentos, né, de gravação acústica, muito legal para a identificação de fauna, incluindo, né, anfíbios, principalmente de anfíbios e de pássaros. Então, bom, eu gostaria de lembrar que eu tive, né, uma experiência, eu pude ter essa experiência em uma outra universidade que dispunha, obviamente, de uma gama de recursos, né, e de infraestrutura que permitia a realização de todas essas atividades de educação e de pesquisa, que eu acabei de mencionar. E a gente conhece, a gente sabe a realidade da nossa universidade, né, da nossa URGS, que ainda falta, né, a gente está nos passos ainda para alcançar o mais almejado, o que mais a gente gostaria que ela pudesse nos proporcionar para pesquisa e educação. Então, eu acredito que é olhando para exemplos, né, que são melhores, que a gente ganha motivação e força para a gente buscar, para a gente ir atrás de melhorar a nossa própria realidade, né? E como diria Fernando Birri, né, é para isso que servem as utopias, né, para que a gente continue e nunca deixe de caminhar, a gente continue olhando para o que a gente pode melhorar. Então tá, eu fiz lá, né, eu participei daquelas atividades de pesquisa lá e eu voltei para cá, para a URGS, idealizando muitos planos e aulas práticas com o uso da nossa própria reserva, né? Eu vim para cá, tipo, muito inspirada com o que eles faziam lá e pensei assim, a gente tem uma reserva, o Campos do Vale, ele tem uma área incrível, uma área muito rica que a gente pode utilizar, né? E deve. Então, nós temos a reserva Mãe d'Água, e eu iniciei meu mestrado, aquelas fotos ali da direita sou eu coletando o efluente da URGS na ERCA, né, e fazendo ali o meu sistema em mesocosmos, né, com o tratamento hidropônico para melhorar a qualidade dos parâmetros, né, desse efluente. E então eu fiz isso, né, essa pesquisa em 2018, e tô eu ali com as minhas plantas para monitorar, né, a qualidade da água. Bom, então eu terminei meu mestrado, e a esse ponto eu achava que eu já sabia bastante sobre o efluente da URGS, né? Porque trabalhei, fui lá, coletei, vi o que acontecia. Mas eu ainda tinha muitas lacunas no meu conhecimento, né? À medida que fui me dando conta disso, né? Mesmo eu tendo conversado com muitas pessoas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, do Instituto de Química e do próprio Biociências, né? Que é o meu instituto. Então começaram os questionamentos, né? Meus questionamentos, o nosso efluente ele é tratado? Se sim, por quem? Eu sabia que o efluente que eu coletei da ERCA, ele era in natura, e eu queria mesmo ele bruto para minha pesquisa. Mas, enfim, comecei a me questionar, né? Qual é o destino desse efluente, né? Qual é a composição? Os resíduos laboratoriais eu sabia que era tratado.
mas aí ficava me questionando, tá? Por quem exatamente e qual é o destino, né, desses efluentes, desses resíduos laboratoriais. Então, bom, além disso, eu fiquei me questionando quem mais está se perguntando sobre esse tema. Será que sou só eu interessada, né, na questão dos efluentes? Será que essas informações, então, elas estão sendo buscadas? E, mais do que isso, será que elas estão sendo disponibilizadas e discutidas dentro do ambiente acadêmico? Porque a gente sabe que, mesmo em locais voltados para educação, igual instituições de ensino superior, por vezes, assim, é incerto o interesse das pessoas, né, sobre o tipo de efluente. Não é um assunto muito mencionado, né, qual é o destino deles. Bem pelo contrário dos resíduos sólidos, que são bem mais falados, porque a gente consegue ver. O efluente não é uma coisa que a gente consegue ver, né? Então, isso me trazia uma curiosidade muito maior. Então, com todos esses questionamentos, né, eu ainda tinha minha graduação em licenciatura para terminar, então eu decidi fazer uma análise de percepção ambiental da comunidade acadêmica do Campus do Vale. E buscar saber se o pessoal, né, a comunidade acadêmica, sabia sobre, primeiro, o conceito geral de efluente, se quando a gente fala efluente, as pessoas sabiam do que se tratava, se elas sabiam qual era a composição, o tratamento, o destino do efluente do Campus do Vale, e aí também a parte da educação ambiental, né? Se as pessoas estavam buscando saber sobre isso e se essas informações estavam chegando para elas de alguma forma. Então, aqui eu só trouxe um aparato, assim, bem geral, assim, da minha metodologia. Eu fiz um estudo de caso descritivo, né, para estudantes, técnicos administrativos e professores do próprio Campus do Vale. E também foram consultados os setores da SUINFRA, né, e do CGTERC, que é o Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos. Então, foi aplicado um questionário, né, auto-administrado, de caráter quantitativo, através do Google Forms, e ele ficou aberto entre os meses de junho a outubro de 2020. Então, ele foi composto por 12 questões fechadas e 3 questões abertas. E também daí eu fiz uma análise, primeiro eu comecei a minha análise estatística, primeiro eu fiz uma análise descritiva, e depois eu fiz um teste quadrado para testar a associação entre as diferentes variáveis, né, de acordo com as hipóteses que eu estava abordando. E daí depois, além do quadrado, eu fiz uns outros testes para, quando necessários, assim, para comprovar, então, se eu estava na linha certa das minhas hipóteses. Então, esse meu questionário ele foi dividido em 3 sessões, né? A primeira sessão foi perguntando sobre o perfil e vivências do participante. Então, questionei sobre gênero, idade, a escolaridade, qual era a ocupação do participante dentro da URGS, qual é o tempo de vínculo com a universidade que ele tinha, a qual instituto ele está vinculado. Na segunda sessão, eu já adentro com as questões do efluente mesmo, conhecimento e percepção, né? A pessoa sabe o que é um efluente? Depois, se ela sabe categorias, né, identificar categorias de efluente, se ela já percebeu o efluente do Campus do Vale, e se ela sabia com relação à sua composição, seu tratamento, seu destino. E por último, a minha última sessão era real sobre educação ambiental. Então, se ela já buscou tais informações e se ela já participou de algum projeto, evento, que foi promovido pelo seu instituto ou pela universidade que falasse sobre o efluente produzido. Bom, então, analisando assim, os meus resultados, né, quando eu peguei o meu lá no Google Forms, eu fui positivamente surpreendida, porque eu obtive 545 questionários que vieram válidos, assim, com as respostas, né? Então, analisando a amostra, aqui nesse gráfico de pizza, a gente pode ver que a grande maioria, 82%, é representada por estudantes, como eu já esperava, né? 12% foram de professores, 5% servidores técnicos e 1% de pesquisadores colaboradores, né, da universidade. Então, de toda a amostra, é importante que a gente mantenha em mente que 63% dessa amostra ainda está cursando a graduação, né? Está ali com a graduação incompleta.
Então, analisando o tempo de vínculo ali, 18,2% está só no seu primeiro ano de vínculo com a universidade, quase 50% tem um vínculo entre 1 e 5 anos, né? Então já está há mais tempo, um pouquinho, e 33,5% está há mais de 5 anos na universidade. Então já está há bastante tempo, né? Então me questionei o vínculo para a gente saber o quê? Bom, quanto mais tempo a pessoa passa na universidade, será que essas informações sobre a fluente chegam para ela ou não? Ou ela vai atrás ou não vai? Bom, então antes da gente chegar nessa parte, né? Quanto ao conceito de fluente, vamos olhar primeiro ali para aquela tabelinha verde, né, que eu coloquei. Eu perguntei se a pessoa sabia o conceito de fluente. Daí, menos de 10% me falou que não sabe e não tem ideia. Quase 35% falou que estudou já e que sabe o que é. E 55,8% falou que nunca estudou, mas que tem uma ideia do que é o efluente, né? Então, vamos colocar ali, vamos imaginar que em torno de 90% dos participantes acredita saber o que é um efluente. Então, com essa informação em mente, a gente vai para a minha segunda questão, que eu botei categorias de efluentes para as pessoas marcarem. Essa era uma questão de múltipla escolha. Então, o participante ele podia marcar todas, se ele quisesse, né? Então, as opções corretas que existem efluente industrial, né, o doméstico, efluente agrícola e efluente hospitalar. Então, acima de 70% da amostra, né, marcou as questões corretas. Marcou ali industrial, doméstico, agrícola e hospitalar. E uma pouca parcela, né, dos meus questionários trouxe ali respostas com córrego, arroio, arenoso e tributário. Córrego, arroio e tributário são conceitos, na verdade, que fazem parte do vocabulário hídrico, mas eles não são uma categoria de efluente. E arenoso, na verdade, é uma categoria de solo, né? Os solos são arenosos. Então, essa não tinha realmente nada a ver. Mas, enfim, fiquei satisfeita com essa resposta. Mais de 70% colocou as categorias certo, né? Soube identificar. Aí, aqui a gente começa a ver a questão do efluente da universidade mesmo. Eu perguntei se você já percebeu o efluente do Campus do Vale. Então, embora a maioria demonstrou compreender o conceito de efluente, a percepção do efluente do Campus do Vale se mostrou desafiadora. Quase metade da amostra declarou nunca ter percebido o efluente. E daqueles que perceberam, dos que falaram sim ali, né, 93,6% falou em percepção sensorial, citou mau cheiro, visualizou água de aspecto sujo, presença de espuma, e 40% falou em localização espacial. Então, nas respostas, a pessoa falou assim, sim, já percebi. Aí falou da ponte do IPH, ou falou da ERCA, ou falou próximo ao RU. Viu algum vazamento, alguma coisa assim. Então, por que foi falado da localização espacial? Tá? Então, para quem... Eu trouxe uma imagem aqui de satélite, né? Mostrando ali a ponte do IPH tem um tracejado verde, se vocês conseguirem ver. Tem um tracejado verde. E tem a represa ali em verde e a ERCA em vermelho ali, eu coloquei, né? Só para representar a localização. Por quê? Porque as pessoas passam por ali de ônibus e elas sentem e vê, né, a água da represa suja e sentem um cheiro forte e associam com o efluente da URGS, né? E aqui eu trouxe uma foto do meu mestrado também, para quem nunca foi lá ver a ERCA, essa estação de recuperação da qualidade da água, né? Ela também foi citada no questionário, mas ela não é tão de fácil acesso e nem visível por quem passa ali pelo corredor de ônibus. Tu tem que descer lá. Essa estação ela fica mais numa lomba, assim, então tu precisa descer para realmente visualizar ela. Então, por que eu tô falando dessas duas coisas, que foi o que mais foi citado por quem falou que percebeu o efluente, né? Com as respostas obtidas dessa pergunta sobre a percepção do efluente no Campus do Vale, a gente pode enfatizar, então, a importância da educação, do papel da educação ambiental para a comunidade acadêmica. Porque as pessoas precisam se informar de forma correta, né, sobre o tema. Afinal de contas, né, como disse ali o Brandalize,
né, e seus colaboradores em 2009, ele falou que a percepção ambiental é resultado da educação ambiental presente onde o indivíduo está inserido e é responsável por intervir no processo de tomada de decisão. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a represa Mãe d'Água, ela recebe esgoto in natura das ocupações urbanas próximas, que é ali da Vila Santa Isabel. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, Diagnóstico 1, que está lá no site da Prefeitura de Porto Alegre, mais de 20 mil pessoas ocupam a Vila Santa Isabel, que fica ali do ladinho da URGS. Então, elas produzem um volume de efluente muito grande que está adentrando in natura na nossa reserva, né, na nossa represa. Então, o que acontece? As pessoas passam por ali e sentem um cheiro. E a educação ambiental, ela precisa estar presente para a gente saber que aquele cheiro não está vindo do Campos do Vale, mas sim está vindo dessas ocupações, né? A ERCA também, outra questão é da ERCA. O pessoal citou bastante a ERCA. Bom, a ERCA ela foi projetada para ser um laboratório escola, né, para fins de pesquisa. Ela foi construída em 1980 e serviu por muito tempo para os professores, alunos, né, inclusive eu, né, que fiz pesquisa ali, para trabalhar sobre estações e métodos de tratamento de efluente. Então, na época que eu lancei o questionário, né, que foi ali 2018, né, 2019, que eu estava pensando nele, as obras ao entorno do anel viário, elas ainda estavam sendo realizadas, para que nenhum efluente fosse para a estação fosse para a ERCA e nem seguisse para a represa Mãe d'Água, né? Então, o que acontece? No início desse ano, né, no início de 2021 agora, eu já fui informada que as obras, né, foram finalizadas. Então, não tem nenhum efluente da URGS adentrando mais a ERCA, que servia como um bypass, e seguindo para a represa Mãe d'Água. Então, o cheiro que emana agora desses locais, né, ele não é do nosso efluente, que é que a gente produz. Mas a comunidade acadêmica não sabe disso ainda. Então, tá aí, mais uma vez, eu estou reforçando o papel da educação ambiental. Então, prova disso, de que o pessoal ainda não sabe, são as respostas. Eu trouxe algumas respostas para vocês, para explanar mais ainda meu ponto, né? Eu trouxe alguns relatos. Então, teve uma pessoa que botou, a pergunta era, você já percebeu o efluente? Se sim, como? Aí a pessoa escreveu, através da represa do IPH, mas demorei para confirmar que o esgoto do campus não era tratado e era lançado na represa, ao lado do IPH. Então, a pessoa ainda acha que o esgoto não é tratado. A outra colocou, né, sim, noto a existência de efluentes em resíduos líquidos, de aulas práticas e pesquisas, mas também a céu aberto, no rio que fica abaixo da ponte, no Campos do Vale. Então, falando de novo da localização. A outra pessoa escreveu, há um local que parece ser uma estação de tratamento de efluente próximo ao terminal de ônibus, né, se referindo à ERCA. Acho que o local está identificado com uma placa. E aqui é muito interessante porque aquela placa, né, tu enxerga só a placa, mas tu não enxerga a estação. E a placa só diz o nome, né, Estação de Recuperação da Qualidade da Água. Então, quem passa ali e enxerga a placa, pensa que o que a estação faz? Recupera a qualidade da água. E não é isso não foi para isso que a ERCA foi projetada, né? Ela é um laboratório escola. Ela não está ali para tratar o nosso efluente. Teve um outro que colocou assim, aquele da ponte é espumoso, mas não parei para pensar sobre o nosso efluente. Outros não sei dizer. Então, a pessoa fez a relação de que talvez aquele efluente que está ali e que é espumoso não é o nosso, mas ela não sabia dizer. Aqui teve só mais dois que eu achei bem interessante. A pessoa escreveu, extremamente poluído, com forte odor, porém há uma mistura dos efluentes da universidade com os das moradias no entorno, sendo despejado desde a nascente no Rio Santana. Então aqui a pessoa já sabe que existia uma mistura. E aí teve uma outra pessoa que escreveu, a maior parte do efluente do Campos do Vale é coletado. Existe uma barragem de contenção para prevenir possíveis vazamentos, mas onde são provavelmente despejados alguns efluentes do campus ou da vila devido ao forte odor exalado. Então,
né, mostra que um dos meus relatos mostram que as pessoas acreditam que o efluente está indo ainda para a represa. E aí a gente vai ter que trabalhar nessa cultura para atualizar, né, o pessoal do que realmente está acontecendo. Bom, então, o grupo... Então, eu fiz uma análise, né, vendo a correlação da percepção do efluente do Campos do Vale com o tempo de vínculo que a pessoa estava na universidade. E eu encontrei uma correlação positiva com relação a isso. Então, assim, quanto menor o tempo de vínculo que a pessoa está na universidade, menor é a percepção dela do efluente. Então, isso pode se dar alguns fatores, né? A pessoa ali com menos de um ano frequentando o Campos do Vale, ela tem dificuldade ainda com relação à área, não conhece. A gente sabe que no primeiro ano de faculdade são muitas informações novas. E também o meu trabalho foi acometido, né, bem na época da pandemia. Então, às vezes, as pessoas que responderam ali com menos de um ano, eu não sei quantas vezes elas conseguiram botar o pé mesmo no Campos do Vale, né? Foram para fazer a matrícula e depois acabou que a educação à distância tomou o lugar, né? Só que assim, né? Então tá, as pessoas com menor tempo de vínculo percebiam menos o efluente. Só que os grupos com vínculo, né? Os outros grupos que eu pesquisei, que a pessoa botou com mais de 5 anos, até mais de 20 anos, eles não apresentavam diferença significativa da percepção. Ou seja, a pessoa ali com 5 anos de URGS e com 20 anos de URGS, ela não tem diferença, ela percebe a mesma coisa. O que significa que, com o passar dos anos, tipo assim, não é passando mais tempo no Campos do Vale que a pessoa vai perceber esse efluente, sabe? Que ela vai começar a entender sobre o assunto. É só através, então, da educação ambiental, né? Então, e outra análise que eu fiz foi que os participantes com vínculos nos institutos Biociências, Pesquisas Hidráulicas e Química, eles apresentaram maior percepção do efluente do que outros. Mas justamente por esses institutos eles terem um engajamento maior, né, sobre o tema. Eles são institutos mais ligados às questões ambientais. Então, fez todo sentido, né, esse resultado. Então, agora, olhando, né, sobre a composição do efluente do campus. O efluente do Campos do Vale, ele é composto, então, né, pelos resíduos que vêm dos banheiros, dos restaurantes e dos laboratórios. Essa questão aqui, ela também era de múltipla escolha, e aí a pessoa, né, podia marcar todas, se ela quisesse, e para eu definir o quão ela conhecia sobre a composição ou não, o que eu fiz? Eu fiz aquele esquema, eu fiz um esquema de scores, e daí uma errada anulava uma correta. Mas eu trouxe aqui, né, mais de 70% ali dos participantes responderam laboratórios, responderam restaurantes e responderam banheiros. Então, fiquei satisfeita com essa resposta também. Com relação ali aos scores, só gostaria de chamar a atenção que praticamente 40% acertou todas, né? Então, o pessoal tem um senso, assim, da composição do efluente, né? Não sei o quanto por conhecimento próprio, eu acho que foi mais por dedução, né? Então, vem dos banheiros, vem de restaurante. Teve algumas pessoas que colocaram ali, né, fármacos, pesticidas, agrotóxicos, metais pesados. Isso não tá no nosso efluente, mas foi uma parcela muito pouco que, né, me deixou feliz. Com relação ao tratamento do efluente, né, então aqui daí a gente começa a ver o quanto que as pessoas sabem ou não. Na verdade, questionado sobre o tratamento, a grande maioria, né, mais de 70% dos participantes respondeu que não sabe se o efluente é tratado ou não. E daqueles quase 30 ali que responderam alguma coisa, só 6,6% falou que ele é tratado previamente ao descarte, 15% falou que é tratado de forma precária e ineficiente, e 6,1% acredita que ele vai, né, para um corpo hídrico lá, é descartado sem nenhum tratamento. Quanto ao destino, né, que foi minha última questão, assim, com relação a conhecimento e percepção do efluente, esse dado aqui ele também confirma mais uma vez a minha hipótese de que essa discussão sobre efluente está sendo negligenciada, né, dentro da academia. A educação ambiental ela precisa dar um passo à frente nessa questão, porque aqui quase 70% dos entrevistados
também falou que não sabe para onde que vai o efluente, né? E daí dos 32,8 ali que responderam alguma coisa, 17% falou que vai direto para o Arroio Dilúvio, 7% falou que vai para a Erca, menos de 1% falou Represa Mãe d'Água, o que eu achei estranho, assim, né? Menos de 1% falar Represa Mãe d'Água, sendo que várias pessoas das que perceberam o efluente, né? Elas citam, né, a ponte ali do IPH e falam da represa. Mas aí só menos de 1%, né, colocou Represa Mãe d'Água, 9% falou estação de tratamento de água e 0,36% falou subsolo, né? Então, bom, o meu questionário, com muita felicidade, ele chegou na Gisele, né, que foi, né, uma das pessoas que gentilmente se ofereceu para me auxiliar, para me dar um norte, assim, nas informações sobre essas questões, né, e ela esclareceu várias dúvidas que eu tinha, e isso foi fundamental para o meu trabalho, né, porque eu consegui escrever no meu trabalho de conclusão de curso o que realmente acontecia com o efluente. Então, né, como eu já conversei, né, com os setores administrativos, mais da metade desse efluente, agora ele está canalizado, né, ele é ligado à rede de esgoto municipal. E quem faz o tratamento dele é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, que é o DEMAI. Então, né, o que acontece? Quando eu fiz lá o meu questionário, o pouco volume de efluente que ia para a ERC e para a Represa Mãe d'Água hoje não vai mais, porque as obras do anel viário foram concluídas. E daí o resto do efluente, ele fica em tanques e reservatórios que periodicamente são submetidos a processos de hidrojateamento de alta pressão e sucção por alto vácuo, né? E depois eles são levados para ser tratado em estação de tratamento de esgoto, que é a São João Navegantes e ou a Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí. Então, a gente pode dizer que a destinação do efluente gerado no campus do Vale, né, ela cumpre os requisitos legais exigidos com relação ao saneamento básico. Todo ele está recebendo seu tratamento e destinação correta. Quanto aos princípios de sustentabilidade socioambiental, né, o meu trabalho também trouxe, então, alguns exemplos de universidades ao redor do mundo e aqui mesmo no Brasil, que são modelos de práticas sustentáveis quanto ao tratamento e destino do próprio efluente. Então, eu trouxe, né, essa Universidade de Ciência e Tecnologia da Jordânia. Eu li um trabalho que falava, né, que essa universidade ela faz a própria coleta e tratamento do efluente, né, trata o efluente internamente, e após o tratamento ele é redirecionado para um lago artificial, e aí que lá se mistura com a água das chuvas, né, e ele é utilizado para irrigação, então, de gramados e diversas árvores florestais que eles cultivam dentro do próprio campus. E isso é uma ação sustentável muito importante nessa Universidade da Jordânia, porque lá eles têm um clima muito árido, eles sofrem de escassez de água. Então, isso para eles funciona super bem, né? Um exemplo ótimo. E é muito legal essa irrigação das árvores florestais, que eles têm até um cultivo de espécies de oliveira e tem uma produção interna de azeite de oliva até para venda. Eu achei muito interessante, né, essa ação sustentável. Uma outra universidade, a Universidade de Shenyang, na China, que ela primeiro faz a gestão de resíduos químicos, faz internamente na universidade, né? E ela faz isso para evitar a sobrecarga de contaminantes na sua própria estação de tratamento, daí eles também tratam, né, os seus contaminantes ali na estação que eles têm. Então, esse efluente, depois livre dos resíduos químicos, ele vai para um reservatório, que também a água é reutilizada para irrigação de árvores e gramados, né? E daí aqui é muito interessante também, porque o lodo que se forma ao fundo desse reservatório, depois eles fazem a coleta e é utilizado como fertilizante. Não vai para um aterro, né? É uma ação sustentável também muito legal. E uma coisa que é muito legal dessa universidade também é que ela usa as instalações, né, e o reservatório que eles têm lá para questões de pesquisa, né? Para fins acadêmicos educacionais.
como é feito na Universidade da Monash, que eu citei, né? Bem no início da minha apresentação. Então, aqui agora eu trouxe também um exemplo aqui no Brasil, da Universidade Federal de Sergipe. Eu fiz um print da página da universidade deles lá, né? Em 2014, a cidade começou a construir esse sistema de esgotamento sanitário, né? Dá para ver ali eles trabalhando. Esse foi o início em 2014. Em 2015, já dá para ver, olha só, já estava pronto, assim, já estava sendo inaugurado em 2015. Então, no segundo semestre de 2015, a Universidade Federal de Sergipe já estava com essa estação de tratamento em funcionamento, fazia coleta e tratamento interno, né, do efluente, e também redirecionava para áreas de irrigação da própria universidade. Então, até eu li um trabalho dessa autora, a Oliveira. O que ela fala? Ela fez um estudo em que ela desenvolve índices de sustentabilidade, né? Ela fala de índices e tenta desenvolver um próprio. E ela fala, então, que ela utiliza o tamanho da estação de tratamento de esgoto como um dos indicadores de sustentabilidade ambiental, né? Então, muito legal, mas para isso daí precisa ter, a universidade precisa ter a sua própria estação de tratamento, né? Então, novamente, eu só gostaria de lembrar que olhar para modelos que são melhores, né, que são exemplos de sustentabilidade, é uma força motriz para a gente devagarinho começar a buscar melhorias na nossa universidade, né. Então, voltando então para a URGS, né, e para as minhas Luana, questões. Oi? só uma pergunta que surgiu aqui do Alex Kipper. Sim. Ele perguntou se existe alguma distinção entre cada efluente para destinação ao tratamento. Se eles são segmentados, por exemplo, do RU, banheiros e laboratorial. Então, o efluente, os efluentes, na verdade, dos laboratórios, na verdade, eles não é que eles são separados do restaurante e dos banheiros. O que acontece? A gente tem os resíduos químicos que são coletados pelo CGTEC, e aí eles fazem a destinação própria, né, desses resíduos líquidos que são mais perigosos, né? Então, eles que fazem esse tratamento. Mas o resto é ligado, é que nem eu falei ali, ou ele é ligado, né, à rede de esgoto municipal, que daí quem trata é o DEMAI, ou então fica em fossas, né, em reservatórios, que depois também são levados para estações de tratamento. Então, eu acredito que não tenha... Gisele pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que não tenha uma distinção, não. Os canos lá, eles levam todos para as estações de tratamento do município, né? E depois tem as caixas lá que fazem o recolhimento periodicamente. Respondi? Correto, Luana. Tá bem. Podem me perguntar, podem me parando ao longo da apresentação. Então, aqui eu cheguei nas duas questões, assim, diretamente de educação ambiental, né? Que eu perguntei. Se a gente sabe que a busca por informações relacionadas ao tema de resíduos e, enfim, né, de todas as questões ambientais, ela deve ser responsabilidade de todos. Porém, aqui no meu estudo, a gente pode ver que mais de 80%, né, ali 85%, falou que nunca buscou ativamente saber sobre o efluente da URGS e do Campos do Vale, né, no caso. Enquanto apenas 13% já foi em busca, né, dessas informações. E dessa parcela que falou que sim, daqueles 13%, 30% falou que foi atrás de informações no Instituto de Química, 21% citou técnicos e professores, 17% citou o CGTERC e 12,7% citou o IPH. Então, aqui eu trouxe também mais alguns relatos, né, do que as pessoas falaram. Aqui teve uma pessoa que botou assim, não, jamais pesquisei a respeito desse assunto específico, inclusive nem sabia o que era precisamente um efluente, né? Tenho familiaridade com o tratamento dos rejeitos químicos de laboratório, que são recolhidos e tratados pelo CGTERC, do Instituto de Química. Sobre efluentes mesmo, não sei o que é feito deles.
Tem essa divisão, né? Teve uma outra pessoa que escreveu sim para descarte de reagentes vencidos. Procurei o Instituto de Química. E também já perguntei por que não tratavam aquela água, pois o cheiro é terrível. Me informaram que como é divisa com Pô e Viamão, ninguém entra num consenso. Então a pessoa sabe, na verdade, que não é só o efluente da URGS que tem ali, né? Mas ela chegou essa informação nela que ninguém entra num consenso. Então teve uma outra pessoa que botou assim, fiz uma disciplina na ecologia, fizemos um campo ao longo do Arroio Dilúvio, no Morro Santana e arredores do Campos do Vale, medindo a qualidade da água. Mas tenho dúvidas se existe ou não uma estação de tratamento dentro da universidade. Então a pessoa não sabe, até que nem eu falei, né? Quem olha lá a placa Estação de Recuperação da Qualidade da Água pode ficar confuso, né? E aí entra o papel da educação ambiental. E teve uma outra pessoa que botou, achei legal, ela botou, sim, murais nos corredores dos prédios da universidade e no site da URGS também. Tipo, pouquíssimas pessoas falaram do site da URGS, mas as informações tem lá, né? Só que as pessoas não sabem onde buscar. Elas estão lá. Aí a minha segunda pergunta com relação à educação ambiental é se a pessoa já participou de algum projeto ou evento sobre o efluente. Daí aqui 93% falou que não, nunca participou de evento ou projeto. E 7% apenas falou que sim, que já participou, né? Então, ali dos que falaram que sim, 50% foi através de palestras e seminários, 25% nas próprias disciplinas, né? 17% falou em cursos e capacitações. Então, esse resultado aqui da participação, ele indica 3 possíveis cenários, assim, que eu discuti bem no meu trabalho de conclusão, né? O primeiro é que a oferta de cursos, palestras, né, e outros meios de transmitir essas informações sobre o efluente da URGS não está ocorrendo, né? Vamos supor, é uma hipótese. A hipótese é de que não estão ocorrendo. A segunda hipótese é de que o tema ele está sendo, né, ele está sendo discutido em palestras, em disciplinas, em cursos, mas os meios de divulgação para que as pessoas saibam que eles estão acontecendo tá fraco, a divulgação não está acontecendo. E o terceiro é que, caso a oferta dos cursos ocorra, a divulgação tá 100%, tá acontecendo, tá chegando nas pessoas que essa temática está sendo discutida, só que daí então não há o interesse dos participantes em saber. Então, né, pode ser que o participante, não quero saber, não é da minha alçada, eu não tenho como resolver esse problema, então ele não está interessado. Temos essas 3 hipóteses, que pode ser um pouquinho de cada uma também, né? Eu acredito que talvez seja um pouco das 3 coisas. Então, o meu trabalho, ele veio justamente levantar questionamentos sobre o papel da educação ambiental dentro da URGS e refletir sobre qual é o melhor caminho para a gente mudar esse cenário, né? De massiva desinformação, porque é o que está acontecendo, a informação não está chegando para as pessoas, né? E elas não estão buscando ainda pouco. E isso a gente pode comprovar com algumas respostas, né, que eu também trouxe, né? A pessoa botou assim, não participei e não lembro de já ter ocorrido qualquer evento relacionado a efluentes, seja no instituto que faço parte, seja em qualquer outro instituto. Aí teve uma outra que botou assim, nunca fiz parte de nenhum evento promovido por institutos acerca de educação ambiental. Porém, faço parte de um grupo de pesquisa da área de biorremediação que estuda metodologias que auxiliam na recuperação da barragem, mãe d'água, né? Então, ainda tem contato com o tema, mas nunca participou de nenhum evento. Outra pessoa escreveu assim, não, mas penso que seria interessante se houvesse mais divulgação desses projetos, para que a comunidade acadêmica possa ter mais contato com o tema. E daí eu também trouxe algumas pessoas que falaram, né, positivamente, botou que participaram, falaram, né, dentro daqueles 7%, a pessoa botou sim, palestras feitas pelo CGTERC e também seminário de sustentabilidade do Instituto de Biociências. Teve outra que botou Semana do Meio Ambiente da URGS, em 2019. Outra pessoa colocou, sim, há uns 8 anos, através da funcionária do Laboratório de Saneamento, do IPH. Então, o corpo técnico também, né, divulgando as informações.
E teve uma última pessoa que botou, sim, realizei um curso da EDURGS, de gestão de resíduos. As pessoas, geralmente, elas vão participar de projetos, né? Foi o que eu consegui concluir com o meu trabalho, quando elas precisam entender sobre os resíduos químicos, não sobre o efluente em si, mas quando elas precisam entender sobre os resíduos, aí elas gostam de ir atrás. Então, aqui, eu também encontrei uma correlação positiva entre o quê? Entre a participação em projetos, né, e eventos e o tempo de vínculo. Então, quanto menor o tempo de vínculo da pessoa ali, a pessoa está com menos de um ano, né? De novo, né? Tá bem no início do seu vínculo com a URGS, menor a participação em projetos e eventos sobre o tema. Só que, assim, esse diagnóstico, ele é muito importante, né? E eu me detalhei nele. Por quê? Porque o funcionamento da gestão ambiental da universidade, ele precisa ser propagado principalmente quando o aluno se torna parte da comunidade acadêmica. É nesse momento que ele é um novo integrante da universidade que ele começa a ter um senso de pertencimento, né? Ah, eu entrei na URGS, sou URGS agora. Então, mais do que isso, além desse senso de pertencimento, ele precisa desenvolver um senso de responsabilidade. Do tipo, eu sou URGS e a URGS, ela cuida das questões ambientais. Então, o que eu preciso fazer? Então, é fundamental que o funcionamento da gestão ambiental da universidade chegue para esse novo integrante. Para que depois, durante ele está lá cursando o curso durante as disciplinas, projetos de extensão, quando ele adentra num laboratório para iniciação científica, né, fazer pesquisa, esse aluno ele saiba das suas possibilidades de contribuir para as ações sustentáveis da universidade e quais são os seus deveres, né? Então, claro que a menor participação em eventos no primeiro ano, ela pode estar ligada a fatores importantes, né? Porque o aluno tem uma carga horária elevada ali, está no início do curso, ele tem pouca familiaridade com o funcionamento do campus, ele não sabe dos sites, não fica sabendo dos sites da universidade, embora a URGS tenha uma gama, né, de informações no site. Então, ele está perdido, ele não sabe onde procurar essas informações. Então, é isso que precisa, talvez, mais uma orientação, assim, né? E esse também é papel da educação ambiental. Aí, ok, tá? Nós temos as barreiras ali a ultrapassar quanto à disseminação de informações no primeiro ano de vínculo do aluno. Só que aí eu fui analisar os participantes com vínculos mais prolongados com a universidade, né? E mesmo participantes com mais de 20 anos, a grande maioria nunca participou de um evento proporcionado pela universidade. Então, aqui, talvez a gente tenha que se atentar à questão, né, a parte de sensibilização dos participantes, que também é responsabilidade da educação ambiental. Se a pessoa está mais de 20 anos, ela nunca participou de um evento de educação ambiental que fale de efluente, então, assim, talvez a gente tenha que trabalhar essa coisa de se sensibilizar com a questão, porque a pessoa passa de ônibus, ela sente lá o fedor, ela se incomoda, ou ela tá na fila da Rio e ela se incomoda, mas depois ela vai para casa e daí ela esquece que aquilo ali existe, né? Então, a gente precisa reavivar esse sentimento, essa busca do conhecimento, né, dessa parte. E também da pequena parcela da amostra, né, que obteve informações, ela fez através dos cursos, né, principalmente do CGTERC. Eles falam ali, né, eles foram atrás para saber dos resíduos. Então, aqui eu trago uma outra reflexão sobre esse curso, né, que ele é muito importante, que ele é oferecido pelo Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos, que ontem mesmo o Edson, ele falou um pouquinho sobre isso, né. Então, esse curso, ele é oferecido, né? E ele foi citado por alguns participantes da pesquisa. Embora ele seja aberto para toda a comunidade acadêmica, ele não é conhecido. O meu trabalho mostrou isso. Ele não é conhecido e nem realizado por muitas pessoas. Só que é muito importante ressaltar que o CGTERC ele só faz a coleta dos resíduos químicos laboratoriais se eles estão com a rotulagem correta, né? Eles têm que estar devidamente rotulados para eles saírem do laboratório. Ou seja, todas as pessoas que trabalham em laboratórios,
dentro da universidade, elas precisam aprender mais sobre esse tema, né? E durante essa semana, a Raquel, ela nos mostrou que o Campus do Vale, ele detém praticamente metade de todos os prédios da universidade. São 268 prédios só no Campus do Vale. Então, o que isso significa? Que a gente tem muitos laboratórios gerando resíduos químicos e eles precisam ser devidamente rotulados e coletados. Porque se eles não são rotulados devidamente, o CGTERC também não pega. Então, só que o que acontece, né? Esse curso, ele é mandatório, né? Apenas para o pessoal da pós-graduação da Química e ele tem um curso que é dado ali para o pessoal da Química da graduação no primeiro semestre. Então, eles têm, mas também não é mandatório para o pessoal da graduação, só da pós. Só que assim, né? A gente precisa garantir que todas as pessoas que trabalham em laboratórios, elas precisam ter conhecimento para elas também terem um senso de responsabilidade. Elas estão gerando lá os resíduos e elas precisam ter noção de como rotular e saber a destinação, né? Então, fica essa reflexão, né, que eu trago aqui. Eu trouxe uma fala do Newman, de 2013, que ele fala: iniciativas sustentáveis deveriam ser difundidas de modo compulsório, pois o tamanho do campus dificulta a conscientização de tantas pessoas. Ele já falou no trabalho dele, né? Ele fez essa reflexão. O campus do Vale é muito grande, a gente tem muitos prédios, a gente tem muitos laboratórios. Então, a gente precisa que essa discussão ela se amplifique de uma maneira ou de outra. E do jeito que, né, no boca a boca, talvez não vá funcionar. E os estudantes, né, quem entra nos laboratórios e está participando de iniciação científica, precisa fazer o descarte correto dos resíduos, né, desses laboratórios. Então, é importante que não só os alunos, mas os professores, os servidores técnicos recebam essas informações, né. Afinal de contas, se a gente acaba colocando, né, digamos, erroneamente, ralo abaixo, um resíduo que não é para ser, a gente está sobrecarregando as estações de tratamento lá do município. O município vai gastar mais dinheiro para tratar aquele efluente, né? Porque tá vindo componentes muito tóxicos. Enfim, né? Fica essa reflexão que a gente precisa implementar mais, amplificar esse curso. Então, aqui eu trouxe também, né, esse artigo que foi do Leal Filho e mais uma gama de pesquisadores fantásticos da área da educação, tá? Que ele trouxe a seguinte questão: políticas de desenvolvimento sustentável são mesmo fundamentais para implementar a sustentabilidade em instituições de ensino superior? Então, eles fizeram um estudo, assim, exaustivo em 7 países, pesquisaram sobre 35 universidades, e dentre essas universidades está a URGS. A URGS está lá porque a URGS tem políticas de desenvolvimento sustentável, né? Então, aqui eu trouxe uma tabela, espero que todo mundo consiga ver, talvez não esteja muito forte ali o que está escrito, mas eu vou guiando vocês. A gente tem aqui uma tabela mostrando as 5 universidades que esse artigo acabou pesquisando. Apenas a URGS e a Universidade do Rio dos Sinos possuem estratégias políticas formais de desenvolvimento sustentável. Então, isso é ponto positivo, né? Então, primeiro, a gente vai analisar os pontos aqui que o artigo trouxe que a gente pode se vangloriar da nossa universidade. Então, a URGS, ela também possui ali, Green Campus Procedures, né? Que são ações verdes no campus. Essas ações, o que elas incluem, né? O manejo de resíduos, que a URGS tem, economia de água e energia, ecoeficiência e construção e transporte sustentáveis. Isso a URGS tem, né? Nós temos também temáticas de desenvolvimento sustentável nos currículos, né? Mas que ocorrem em diferentes níveis, dependendo do curso. E também temos treinamentos e capacitações quanto ao tema de desenvolvimento sustentável e também ações locais e regionais conjuntas com propostas sustentáveis junto à comunidade, né? A gente faz essas propostas junto, até a gente se encontra num diálogo ali com a Prefeitura de Viamão, justamente para a gente melhorar
a qualidade da nossa represa Mãe d'Água, né? Então, isso acontece. E aí, agora, olhando para as questões que a gente ainda precisa trabalhar, o que esse artigo do Leal Filho ele trouxe? Desenvolvimento sustentável e networking. Bom, o que é isso, né? Esse networking, ele implica em engajamento, ele implica na rede de conexões que a gente consegue fazer das pessoas, né? E fazer a relação com a temática de desenvolvimento sustentável, que é o que o meu trabalho me discutindo até aqui. Então, né, essa parte está um pouquinho em defasagem. Depois ele fala ali, desenvolvimento sustentável e outreach. O que é isso, né? É a questão da divulgação dessas temáticas, né? Que elas precisam ser mais divulgadas, precisa uma parcela maior da comunidade acadêmica ficar sabendo dessas ações sustentáveis. A URGS tem metas, a URGS tem planos de ação, só que as pessoas precisam ficar sabendo o que está sendo. A gente tem que se vangloriar daquilo que a gente faz e faz bem feito, né? Então as pessoas precisam ficar sabendo. E elas precisam saber do que também ainda está em processo de andamento, né? Para a gente lutar pelas melhorias. E também ele fala, né? Desenvolvimento sustentável e engajamento estudantil. Tá faltando engajamento estudantil. Os estudantes, eles precisam, né? Como corpo massivo, né? Dessa minha pesquisa, né? 80% lá dos participantes eram estudantes. A gente precisa, né, tá mais ativo nessa questão da sustentabilidade, né, desse engajamento. Então, isso também precisa ser intensificado. E, por último, ali eles falam de networking internacional. Bom, essa parte aqui, né, eu acredito que a URGS, ela tem buscado cada vez mais parcerias com relação ao desenvolvimento sustentável, mas a visibilidade desse quesito, ela não vai acontecer do dia para a noite, né? Por exemplo, esse artigo do Leal Filho, de 2017, tá? Ele é de 2017. Bem nesse mesmo ano, a URGS ela começou a fazer parte do Green Metric, que é né, um índice de sustentabilidade ambiental. Ele é um ranking que foi desenvolvido pela Universidade da Indonésia em 2010. Ele foi desenvolvido em 2010 e a URGS só conseguiu entrar nele em 2017, mas a gente entrou. Então, que foi o mesmo ano desse artigo, né, que fala que a gente precisa ainda melhorar o nosso networking internacional. Então, com o passar do tempo, a gente vai ganhando essa maior visibilidade, né, como um polo sustentável internacional e vai conseguindo fazer que mais parcerias aconteçam. Então, aqui, me encaminhando para o finalzinho da minha apresentação, né, eu trouxe as principais barreiras que eu encontrei que a literatura aborda, né? Para quê? Para que a gente amplie as nossas ações sustentáveis. E isso aqui de uma forma geral, né? Não só com relação ao efluente. Então, o primeiro fator que eles trazem, que é o mais importante, eles falam da dificuldade de comunicação do setor administrativo sobre o que é feito e as metas a serem cumpridas pela universidade. Fica difícil, a universidade é muito grande, a gente precisa descobrir um jeito de melhorar essa comunicação. Logo em seguida, eles falam da falta de envolvimento e comprometimento da comunidade acadêmica em geral, né? Então, igual eu discuti anteriormente, os estudantes, os professores, a gente precisa ser mais ativo nessas questões e ir atrás dessas informações, né? Também ali eles falam da falta de estratégias mandatórias pelas instituições que motivem servidores, professores e estudantes a participarem de programas sustentáveis. Eu li uma parte muito legal num artigo que fala como o ativismo ambiental ele anda sendo negligenciado, né? Hoje em dia, tu ser ativo nessas questões de sustentabilidade ambiental não faz nada pelo teu currículo, né? Parece que, tipo assim, tu tá doando o teu tempo livre, tu tá se voluntariando para essas questões que são muito importantes, mas no final isso não vai, tipo assim, ser um bônus muito gratificante, muito grande, né? No teu histórico acadêmico. Então, as pessoas, elas vão perdendo, assim, a vontade de participar dessas questões. Então, por isso, né, talvez estratégias mandatórias, né, façam o efeito.
Também tem a falta de cooperação de instituições de fora da universidade, né? E a falta de pessoas que implementem e supervisionem esforços sustentáveis. Então, essa parte, né, a gente sabe, né, a gente está pleiteando aí com a prefeitura de Viamão ali, eles precisam regulamentar a situação deles do esgoto que está escorrendo em natura para a nossa reserva. E aí, né, a gente fica no diálogo, mas é muito difícil, né? As coisas demoram a acontecer. E por último, né, para não esquecer, o baixo, por último, mas não menos importante, o baixo incentivo financeiro para projetos sustentáveis, né? Construções verdes, teve há pouco tempo corte de funcionários públicos, né, que desencorajam a realização dessas mudanças, né? Muito importante o incentivo financeiro. Então, o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar, então, em soluções. Engajar de forma mais efetiva, então, ao tentar engajar a comunidade acadêmica, né? Criar programas que proporcionem um retorno acadêmico de valor curricular, talvez seria uma saída, né? Talvez, né, fazer ações sustentáveis que promovessem certificados, horas extras, até os professores podem fazer, né, pesquisa lá e depois promete uns pontinhos, notas, né, porque não? Talvez funcione, né, no engajamento, né, das pessoas. Também a gente precisa sensibilizar sobre os problemas ambientais para que todos se sintam responsabilizados. Todo integrante da universidade ele precisa sentir o peso dessa responsabilidade compartilhada. Se eu vejo que, tipo assim, eu faço parte da URGS e eu vejo lá que tem um vazamento, para quem que eu corro? Para quem que eu falo? Se eu preciso saber para onde que tem que ir meus resíduos laboratoriais, para quem que eu corro, né? Igual a gente tem várias prefeituras, que nem foi falado numa apresentação já essa semana, né? E elas estão ali, o pessoal da administração, eles estão ali para nos auxiliar. Mas a gente precisa falar o que precisa ser feito, né? O que a gente está precisando. Também eu trouxe a questão, né, de novo, de tornar mandatório capacitações sobre os resíduos laboratoriais. Essa questão é muito importante e os alunos precisam saber, porque eles iniciam lá a iniciação científica e não sabem o que estão fazendo no laboratório. Aí fica muito difícil, né? Fica difícil até para o CGTERC, que depois vai ter que ir lá recolher. E informar de forma ativa como a gestão ambiental é realizada dentro da URGS, principalmente nos anos iniciais. Então, né, o pessoal precisa saber, está adentrando na URGS, precisa saber como é que é feita a gestão ambiental. Aonde que eu olho o que é feito? Quais são as metas? Quais são os sites? Né? Essa informação precisa chegar para os alunos. E aqui, então, como meu apelo final, né, que foi o grande motivador de toda a minha pesquisa, intensificar o uso, né, de espaços, do espaço do Campus do Vale para pesquisa e extensão, e de todos os outros campos, né, quando possível. Então, explorar essa riqueza com pesquisa que incentive o desenvolvimento sustentável, utilizando, inclusive, a ERCA e a represa Mãe d'Água, que são corpos d'água, que são laboratórios ao ar livre, né? Tem um potencial muito grande para diversos cursos. Então, o pessoal pode pesquisar sobre, eu coloquei ali, né, relações ecológicas, levantamento de fauna e flora, estudo de espécies chaves no monitoramento ambiental, monitoramento de parâmetros de qualidade da água, fazer pesquisa com métodos analíticos, o pessoal da química pode fazer isso, ciclos biogeoquímicos, o pessoal da engenharia, métodos de tratamento de esgoto, né, como melhorar estratégias de recuperação de áreas degradadas. Enfim, as possibilidades são quase, diria, infinitas, né? Tem muitas possibilidades de pesquisa e a gente tem como valorizar o que a gente tem no nosso campus, que é difícil encontrar um campus que tenha tantos laboratórios assim, né, ao ar livre. Então, fica esse meu último apelo e a questão, né, da educação ambiental, da gente tentar tornar, né, mais amplificada, mais acessível e sensibilizar mais o nosso corpo acadêmico para a gente poder fazer a diferença e lutar pelas mudanças necessárias. Muito obrigada pela atenção. Meu contato está ali embaixo, quem quiser me mandar e-mail. Ana, parabéns pela apresentação. E aqui é o Edson que está falando, tá? Oi, Edson. Tudo bem? Em relação a
falou de engajamento dos alunos, eu achei uma coisa bem interessante. Eu vou abrir aqui a câmera, se me permitirem. Eu encontrei... Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Ó, eu encontrei um material, não sei se vocês conhecem, é um guia básico do agente ambiental universitário. Esse é um trabalho que foi feito aqui na URGS, e aqui, isso que eu acho interessante, né? Nós estamos discutindo sobre um assunto bastante importante, e já existe, né? Esse é um trabalho desenvolvido por duas alunas do curso de Engenharia Ambiental aqui da URGS, a Carolina e a Manuela, e teve orientação do professor Fernando Mainardi Fan. E aqui ele te dá, assim, ó, várias questões, né? 10 itens que eles pressupõem ser extremamente necessário que o aluno, né, esteja ciente, e já existe, entende? Mas é uma coisa que, é como tu falaste, né? A nossa divulgação, embora nós tenhamos toda uma infraestrutura extremamente capacitada, né? Essa informação, ela existe, mas ela não chega na ponta, né? Ou seja, são poucas as pessoas, e talvez aquilo que tu colocaste, né? A pessoa, o interessado é que tem que correr atrás, entende? A gente consegue, a gente tem muita coisa, né? Eu, graças a Deus, pelos anos de URGS, eu tenho vários contatos com as pessoas aqui dentro da universidade, e por isso a gente acaba obtendo aquilo que quer, né? Mas tu tem que buscar. Então, eu acredito que essa tua ideia de, quando a pessoa entra na universidade, assim como são feitos vários seminários, né, mostrando a URGS para quem está chegando, principalmente o pessoal da área técnica e docentes, mas para os alunos eu acho que também teria que fazer alguma atividade de primeiro semestre, né, que mostrasse, né, para as pessoas. E essas pessoas engajadas em trabalhos com o laboratório, uma das questões, quando eu fiz parte da COSAT, e volta e meia ainda estou dando pitaco, eu entro nos laboratórios para fazer alguma coisa, está lá o cara sem guarda-pó, sem óculos de segurança, às vezes de chinelo de dedo, de bermuda, né? Ou trabalhando assim, a Deus dará. E essa coisa dos rejeitos, logo que a gente começou, né, no início, foi terrível, porque dizia assim, rejeito. O rótulo que o cara botava era rejeito, simplesmente rejeito. Como é que o pessoal vai saber, né? Exato, né? E isso foi fruto de vários acidentes. Tivemos vários acidentes no início do tratamento. Eu mesmo sofri um acidente bem sério, né? Eu estava fazendo uma coisa extremamente simples, que era uma neutralização ácido-base, né? E a pessoa me manda um material ácido, a gente sabia que era ácido, mas pressupõe-se que está diluído e tal. E a pessoa simplesmente pegou a garrafa de ácido e mandou lá para nós. E aí, quando foi fazer, deu um acidente sério para a gente. Sim. Né? Então, sabe, essa questão da consciência é muito séria. Isso aí, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu espero que o meu trabalho consiga. Depois ele vai estar, né, disponibilizado no Lume, e aí o pessoal vai ter acesso para leitura na íntegra. E é muito interessante isso, principalmente eu me deparo com o pessoal da biologia, e isso que tu falou, Edson, é muito real, assim, né? A gente tenta passar as informações, mas parece que só o boca a boca ali dentro dos laboratórios não é suficiente. Por isso que eu bati tanto na tecla de tornar algumas coisas mandatórias, sabe? Meio que tu obrigar a pessoa a fazer para que ela aprenda realmente, para que tu tenha certeza de que ela vai aprender. Outro momento, né, Luana, que também eu acho que é extremamente importante, aí teria que ter também um trabalho por parte da administração central da universidade, ou seja, qualquer ação nessa de segurança ou de questões ambientais, se não doer no bolso inicialmente, não funciona. Certo? Então, não que eu queira punir as pessoas, mas eu acho que assim, a pessoa, no primeiro momento, ela tem que ser conscientizada, aí se chama atenção, mas se ela continuar, se ela persistir a fazer isso, ela tem que ser multada, sabe? É bem claro, isso aí tem que ser... infelizmente, é a forma que as pessoas têm
de entender que há necessidade de assumir um papel e dar responsabilidade da pessoa. Isso que tu falou é muito, muito importante, Edson. Porque, assim, alguém sempre paga o pato. O financeiro de alguém sempre tá sofrendo, né? Seja as questões da própria URGS, né? De depois, ontem mesmo a gente falou, né? Das multas e questões que a URGS... E aí a pessoa entra na universidade, não tá pagando, né? A universidade pública, ensino gratuito, e muitas vezes se perde aquele senso de responsabilidade, que é o que eu frisei, que a pessoa, ela entrou ali e ela precisa né, se tornar responsável pelas suas ações. Mas a gente precisa garantir que, primeiro, ela receba o treinamento adequado. E quando a gente garante isso, né, isso é uma mudança de cultura. Leva tempo, né? Vai levar tempo. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente pode ir vendo, né? Melhorando essas questões. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bom, Luana, primeiramente quero te agradecer pela palestra em nome do Demalik, parabenizar por ela. Obrigada. E ela só reforça a importância, né, de eventos como este, né, que divulgam, né, os trabalhos que são feitos no Demalik e pelo Demalik, pela URGS, né, e a importância, né, da publicidade, né, sobre os resíduos, sobre efluentes, sobre todas as questões relacionadas ao meio ambiente na universidade. Houve aqui um comentário da Vera, que ela comentou que é muito interessante o tema abordado no teu TCC e que esse evento precisa ser ampliado, pois trazem muitas informações que grande parte da comunidade da URGS desconhece e até para motivar as pessoas em preservar o ambiente. O comentário do Edson também, que essa proposta de trabalho e um trabalho de divulgação da educação ambiental mais efetiva no momento em que a pessoa passa a fazer parte da URGS, seja na condição de aluno, de técnico, administrativo e de docente. É extremamente importante. Então, vai ao encontro que o Edson estava comentando antes, né? A Gisele quer comentar algo? Eu gostaria. Agradecer, Luana, pela tua contribuição, foi maravilhosa, assim. Como eu tinha falado desde o primeiro dia, né, a proposta desse evento foi tentar pelo menos tentar, né, começar a responder perguntas que já vêm sendo feitas há muito tempo pela universidade, pela comunidade universitária, né? Então, foram temas escolhidos a dedo, exatamente, para que a gente pudesse atenuar, né, esse problema. A respeito do que a Vera colocou, a questão da disponibilização das informações, Vera, a gente do Demalik já está em tratativas com a URGS Notícias e com o Instagram, né, da URGS, para logo que esse evento acabar, porque, enfim, a gente, com essa função da pandemia, a ideia inicial era que fosse um evento aberto para toda a comunidade, inclusive alunos e tudo mais. No entanto, a gente só conseguiu fazer na forma de capacitação ali junto à EDURGS. Mas a ideia é que ao final do evento eu vou publicar todos esses vídeos dessas palestras que estão no YouTube do Demalik, e a gente vai disponibilizar e fazer ampla divulgação junto à URGS Notícias. Então, os canais da URGS a gente já está em tratativas, assim, para logo que finalizar o evento, todos os vídeos dessa semana vão estar disponíveis aí para todo mundo. Essa é uma batalha, uma bandeira que eu visto, a questão publicidade de informações, então vocês provavelmente vão começar a perceber essa diferença. A respeito da questão de apresentar esses primeiros contatos e caminhos, especialmente no que me toca, que é a questão ambiental, né, nesse momento na URGS, a gente também vai fazer contatos com o Tua URGS, né, porque hoje a URGS tem esse órgão chamado Tua URGS, que é exatamente para dar esse primeiro contato dos alunos com tudo que envolve as atividades da URGS, então a gente também quer fazer um contato com eles, a ideia é elaborar também um folhetim com os principais perguntas e links de acesso para as informações, né? Inclusive as tuas perguntas que tu colocaste ali, Luana, já estavam na minha listinha, né? Se eu tenho rejeitos químicos, onde eu busco, né? E o link lá do CGTREC, se eu tenho se eu tenho aparecer um animal, onde que eu busco, né? Inclusive, a palestra de amanhã vai ser sobre isso, que é uma questão dos animais silvestres, que a gente também está em parceria aí com a veterinária, com o pessoal do Seclimar.
né? E hoje, inclusive, recebemos a versão finalizada desse nosso plano, então também logo vai estar divulgado também no site do Demalik. A intenção é que a gente melhore a interface cada vez mais, né? Eu coloquei ali o linkzinho no bate-papo aí para vocês do site da sua infra, da aba específica do Demalik. A ideia aqui é que cada vez se melhore mais essa interface, ainda está um pouquinho precária, mas o essencial está ali. E estamos abertos às sugestões, né? A respeito do networking que a Luana falou, que é importante essa questão da divulgação, não digo tanto dentro da universidade, mas também dentro da universidade, no estado, a nível de Brasil e internacionalmente. A gente já tem alguns caminhos, né? Como tu falaste, a questão internacional já tem o GreenMet que a URGS já faz parte, é uma alimentação de sistema feita a muitas mãos, são vários os órgãos dentro da URGS envolvidos para a alimentação desse ranking. No estado, a URGS hoje faz parte, hoje não, já há algum tempo, faz parte do GISA, que é o Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental. Coloquei ali o Facebook para que vocês tenham ideia, né, também no bate-papo. Esse grupo, assim, congrega Ministério Público, TCE, TCU, a URGS, o ERGS, vários órgãos do Estado, e tem representantes de cada um desses órgãos exatamente para servir como acelerador das boas práticas, né? Então, tudo que a gente tem de boas práticas, um órgão tem, replica, passa para o outro e diz como foi que conseguiu atingir o êxito naquela prática, né? Então, a gente tem essa troca. Então, se vocês também puderem acompanhar todos os eventos que também são promovidos pela GISA, que a URGS também faz parte, estão aí nesse link do Facebook, agora já também tem Instagram, mesmo nome, GISA Socioambiental. Aí estamos a caminho da questão da atualização do plano de logística sustentável, né, também para ter ampla divulgação. Deixa eu ver outra coisa que a gente está a caminho. O plano de arborização. O plano de arborização da URGS também está a caminho. Também a ideia é sempre trabalhar em parcerias com os principais intelectuais da universidade, não só com a nossa equipe do Demalik, que vocês já viram que é bastante reduzida, né? Somos 5 para todos os campos da universidade. A respeito do que foi colocado precisamos melhorar a questão dos químicos, essa é uma luta muito grande. Estou junto aí, de mãos dadas com o Edson nessa caminhada, né? Porque a gente recebe demandas diárias. Hoje mesmo, antes da gente começar esse evento, estava conversando com o Bruno sobre isso, recebemos e-mails quase todo dia com as unidades querendo fazer aquisição de produtos químicos sem conseguir, ou sem saber como armazena, ou sem saber como depois que perde o vencimento, como proceder, né? Então, foi motivada, esse problema foi apresentado em janeiro à reitoria. Então, foi motivado via processo a criação a resolução desse problema, e aí foi proposta a questão da criação de uma comissão, porque, enfim, é multidisciplinar o tema. E então foi aberto esse processo SEI, que está aí no bate-papo também, que eu coloquei para vocês. Então, a gente está no aguardo da emissão dessa portaria para conseguir regularizar essa situação, tanto da aquisição, entre as metas aí desse processo, não é só regularizar a aquisição, mas como vocês disseram, né, a questão do armazenamento, essas rotinas, né, os códigos, né, que vocês mencionaram. Outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês é a respeito da barragem Mãe d'Água. Nós temos um outro processo, inclusive a Luana deu várias sugestões que são coisas até que já existem. É aquela questão, né? Como não é tão divulgada, acaba que as pessoas não sabem se existem, né? Então, a gente tem vários trabalhos que já foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento sobre a barragem Mãe d'Água. Esses trabalhos, eles estão no Lume, à disposição de todo mundo. Quem bota a palavra barragem Mãe d'Água parece um monte relacionado ao tema, mas igual a gente tem uma comissão para a recuperação da barragem Mãe d'Água, nomeada na universidade, né? Então, eu faço parte dessa comissão também. Essa comissão é para recuperar a barragem, então nós já estamos em andamento várias tratativas junto à FEPAM, junto ao Ministério Público, junto à Defesa Civil, a FEPAM,
município de Viamão, então são várias ações, a gente começou as primeiras delas, que é a questão do manejo da vegetação, porque, enfim, sobre a barragem não pode ter vegetação naquele corpo, então a gente já recebeu todas as autorizações da FEPAM para aquela questão ali. Para a gente conseguir dar continuidade às ações, a gente precisa um laudo de fauna, que está precisando, está em fase de licitação, a questão da contratação, da elaboração desse laudo de fauna. A questão da manutenção corriqueira, da questão do assoreamento, também é realizada periodicamente da parte da URGS, mas que nem você mencionou muito bem, o problema barragem Mãe d'Água é um problema que acomete a URGS, mas que grande parte é gerado por Viamão. Então, a gente precisa da colaboração de Viamão. Temos tido vários contatos com os vereadores, o secretário do Meio Ambiente de Viamão. No entanto, a gente ainda não viu ações concretas, né? As tratativas estão acontecendo, a gente está esperando a parte efetiva realmente acontecer, né? Mas isso já tem reuniões com atas e exposição desse problema junto a eles, especialmente esse ano. Acho que esse ano a gente já fez umas 4 nesse sentido, com Viamão. Então, assim, sobre as ações da barragem tem essas. Tem um outro processo, que é a questão do monitoramento, como a Luana falou. Essas obras de ligação das redes de esgoto da URGS todas estão acontecendo há alguns anos, né? Como as pessoas não sabiam, inclusive o que me motivou a atualizar o site ali do Demali, que foi a pesquisa da Luana, porque chegou o link para responder, opa, o que é isso? Essa pessoa está falando sobre um assunto e em nenhum momento a gente foi consultado da Suimpra, como assim, né? Então, coloquei as informações, né, todo o histórico de obras que já tiveram e que estão em andamento na URGS, né? Felizmente, o trecho ali que tinha alguma contribuição da URGS para a barragem Mãe d'Água foi concluída recentemente, né, mês passado, assim, está na fase do termo de recebimento da obra, tá só aguardando, já teve a aprovação do DEMAI, inclusive, só está aguardando mesmo a questão mais burocrática, receber o SBILT do projeto, mais coisas assim, burocráticas, mas em termos efetivos já foi executado. E, claro, tem outras obras de esgoto também aí para regularização, né? Tem a obra do IPH, que é a próxima, mas essa não chega a contribuição ir para a barragem Mãe d'Água, né? Então, ali o que a gente faz é que nem você falou, é a questão da coleta com hidrojateamento e sucção, que gera um ônus muito grande para a universidade, né? Onde não tem a ligação direta com o DEMAI, acaba gerando outras fontes de consumo de recursos, né? Como nesses períodos de escassez de recursos e mão de obra e servidores e terceirizados dentro da URGS, o que a gente puder fazer para prevenir e evitar esse tipo de problema, a gente está correndo atrás, né? Acho que o Rodrigo quer fazer alguma pergunta? Rodrigo quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Rodrigo, ou pelo chat, como você achar melhor. Me ouvem bem? Sim. Luana, eu queria te fazer uma pergunta. Se durante a tua pesquisa, tu chegou a buscar alguma informação com a AGA, que era a antiga Assessoria de Gestão Ambiental, ou se eles te buscaram em algum momento? Não. Na verdade, assim, eu acessei o site da AGA e fiquei confusa, porque ali eles ramificam, né? Igual a Gisele comentou antes, a URGS, assim, como tem muita coisa para dar conta, tá? Tu cria lá, então, assessoria de gestão ambiental. Dentro da assessoria de gestão ambiental tem muita coisa, tem uma infinidade de assuntos que eles precisam dar conta. E aí eles começam a ramificar. E aí, enfim, eu dei uma olhada no site, mas a minha pesquisa ficou superficial e eu não sei se o meu questionário chegou até eles. E daí acabou que, na verdade, quem acabou me contatando foi a Gisele e teve também o pessoal do CGTERC que veio falar comigo. Mas da AGA em específico, não. Quem eu convidei para minha banca de TCC, na verdade, foi o Paulo Samuel. E ele, uma vez, ele já fez parte da AGA. Então, ele conseguiu contribuir um pouco para minha pesquisa quando ele foi minha banca. Mas acredito que ele não está mais trabalhando como membro da AGA na URGS hoje. Não, hoje
essa foi uma atualização, assim, até inclusive nem a própria URGS assim, tem a formalização de tudo isso, mas até onde eu fui contatada, né, hoje a URGS só tem um único órgão ambiental, então todas as ações ambientais da URGS são concentradas com o DEMALIC atualmente. Então a AGA foi extinta, o escritório de sustentabilidade também foi extinto, então exatamente pelo menos foi o que a reitoria nos comunicou, né, para evitar essa dispersão de as pessoas da própria URGS ou externos não saberem a quem recorrer por ter 3 caminhos possíveis, né, acabou que esses 2 órgãos foram extintos e hoje todas as questões ambientais é o DEMALIC. A continuação da pergunta, Luana, tu tinha conhecimento da AGA, mas tu não tinha conhecimento do DEMALIC na época, a existência do DEMALIC? Exato. Eu não sabia do DEMALIC. Eu fiquei sabendo depois que a Gisele entrou em contato comigo. E aí eu, tá, então tem esse órgão que é responsável, porque eu fui, na verdade, assim, né? Eu já tinha acessado o site da Suinfra, mas eu não sabia da existência do DEMALIC. Foi só quando a Gisele veio falar comigo mesmo. E da AGA eu sabia. Mas aí eu não consegui, eu não entrei em contato com eles. Eu percebo ali pelo teu relato também, da grande falha que existe nesse sentido, né? Que existia também, e que agora eu acho que o DEMALIC como um todo está procurando resolver. Mas esse problema de identificar os agentes executores, né? O DEMALIC, desde muito tempo, tem essas funções que estão aí, que eles efetivamente fazem, executam. Mas as pessoas conheciam a AGA, que não era um órgão executivo dessas atividades. Nunca fiscalizou essas atribuições, nunca gerou contratos de resíduos, de recolhimento de resíduos. Mas a comunidade da URGS conhecia a AGA como um local para procurar informações ambientais. Creio que o DEMALIC agora, aparecendo mais e gerando mais informações, se torne realmente o que deve se tornar, o setor ambiental, o local onde as pessoas devem se procurar para gestão ambiental, para recolhimento, porque da AGA, como servidor, eu só tive um contato com eles, que foi quando eles davam uma espécie de um curso aos terceirizados de como deveria ser feito o recolhimento de resíduos das lixeiras e tal, como eles deveriam separar, como separar. E nesse curso, informações erradas foram dadas também, que na época eu não sabia e vinha a descobrir depois com o DEMALIC, como se passando informações do tipo que essas separações não são feitas assim, são feitas assados, a URGS não tem esse tipo de serviço, quando na verdade existiam. Então, eu acho que com essa alteração, com essa mudança, efetivamente termos um único órgão de controle, um único órgão ambiental, só tem a melhorar. De algumas coisas que foram feitas, esta eu vejo como uma boa meta, né, de resolução, até para a gente saber onde identificar, para onde se apontar, para quem questionar. Fico de parabéns aí o DEMALIC também, que está tomando esse espaço também, né, porque efetivamente vão ter que buscar esse espaço, informar para que as pessoas fiquem sabendo disso aí. Obrigado pela palestra, muito boa, parabéns pelo trabalho, Luana. Muito obrigada pela tua contribuição. Eu acho que é isso que eu também tentei falar um pouquinho. Não falei tanto no meu trabalho escrito, mas eu falei mais aqui na apresentação da importância da gente ter esses caminhos, sabe? O estudante também saber os caminhos para quem perguntar. E a gente tem muitas coisas que os setores da URGS administrativos, eles estão tentando melhorar, o DEMALIC está aí para isso. Então, se eles souberem a quem recorrer, né, a gente tem mais chances de ampliar a divulgação, né, dos cursos que são oferecidos e das palestras, né? Então, isso é ótimo. Edson, só antes do comentários, tem uma pergunta da Jaqueline, também tu pode abordar,
que ela pergunta se tu podes disponibilizar o material que tu comentou anteriormente para eles, né? Sim, eu vou repassar esse material para a Gisele, tá? Que ela possa compartilhar com o pessoal. Mas a questão que eu também fazendo coro com o Bruno, a questão, foi Bruno, né, que falou há pouco, o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, tá, desculpa. Então, essa questão, eu estou há bastante tempo na URGS, talvez nenhum de vocês tenha a idade que eu tenha, né? E muitos de vocês, quando eu já estava trabalhando na URGS, não era nem nascido. E há uma situação peculiar na URGS, né? Talvez em função da sua dimensão, né? A falta de interação. Vamos dizer assim, às vezes se você tem o mesmo trabalho sendo repetido de formas a dispersar, inclusive, recursos, tanto humanos quanto financeiros. Então, eu acho que é bastante importante, né, que aí é mais a sugestão para a Gisele, dentro dessa questão do Demalic, né, que a universidade ou a reitoria defina, né, um organograma de tal forma que seja haja uma visibilidade quase que direta e a gente possa, por exemplo, fazer a demanda de forma correta, né? Vamos dizer, essa questão, por exemplo, falaste muito bem sobre a questão dos químicos, né? Todo mundo lembra do Instituto de Química, né? Eu sou uma pessoa que já todo mundo me conhece, qualquer coisa manda para o Edson, né? Então, as demandas que a gente tem, às vezes pessoas de outros estados ligam para lá e, infelizmente, essa ligação cai na mão de uma pessoa terceirizada que nem sabe o que é a química, nem sabe o que tem na química, nem sabe o que se faz na química. Aí, às vezes, a pessoa de boa vontade chama o Edson. Aí eu vou lá atender uma demanda que não tem a ver com a química, mas porque eu sei, eu mando lá para a faculdade de farmácia, eu mando lá para a faculdade de agronomia, ali, o departamento de solos. Então, vamos dizer assim, alguém ou algumas pessoas que tenham esse conhecimento, que possam fazer esse encaminhamento, isso é extremamente importante, tá, gente? Não sei se deu para entender qual é a minha... Deu sim. E até outra coisa que a Luana comentou, né, que foi muito rica, assim, o teu estudo, Luana, assim, tipo assim, escancarou coisas que a gente já tinha suspeita, né, mas, claro, um trabalho científico apresenta provas, né, evidências, é o que a gente gosta, né, às vezes é difícil a gente argumentar como gestor sem ter evidências, tudo, eu falo com a minha equipe, né, gente, a gente precisa gerar dados, sem dados não existe problema, né, então tudo a gente planilha, tudo a gente quantifica, porque sem dados não tem argumentos, né? E ali no teu trabalho, tu colocou entre as sugestões a questão de contribuições, do que cada um dentro da sua particularidade pode dar como contribuição. Aí tu deu as contribuições dos alunos, tu deu, né, o que cada um tinha como responsabilidade nesse tema. E aí uma das coisas que tu colocaste foi a questão da responsabilidade das unidades em compilar as pesquisas que fazem a respeito dos temas, né, e disponibilizar. E aí eu também estou em contato com a Escola de Engenharia, a gente também está nesse grupo do PLS, uma das pessoas que foi convidada foi a presidente de um grupo que ele recém foi criado e ontem foi publicada a nota no Facebook do grupo que eles criaram, que a ideia era o quê? Lá na Escola de Engenharia eles vão criar esse grupo, vou até botar aqui no Facebook para mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas consegue ver quem tem Facebook? Mas tem o Gaia e a Escola de Engenharia criou um grupo deles, uma comissão, onde essa comissão é formada por técnicos, professores, e aí ela é coordenada pela Camila Pegoraro, que é com quem eu estou tendo um pouco mais de contato. E aí a ideia é fazer um diagnóstico e formar um portfólio com todos os projetos que são relacionados a meio ambiente pela Escola de Engenharia, que atualmente é a que mais consome recursos dentro da universidade, é a que mais tem prédios, né? Então, tipo, vai começar pela unidade mais impactante dentro da URGS, né?
Então, seria algo, se a gente puder compartilhar, que a gente está no momento de compartilhar ideias de educação ambiental e disseminação dessas boas práticas. Então, se tiver alguém de outras unidades que se inspirem, então, aí na Escola de Engenharia, que criou esse grupo Gaia, tá aí no Facebook, né? Que criem seus próprios Gaias, né? Seus próprios grupos aí de pesquisa em cada unidade para disseminar. Claro que muitas das pesquisas estão no Lume, por exemplo, mas em forma de artigo, mas nem tudo vira artigo. Às vezes é um seminário, às vezes é um produto. A gente fez um equipamento que faz tratamento de água, a gente fez um equipamento que faz coleta de energia solar, né? São temas muito diversos dentro dessa mesma área, então concentrar tudo num lugar só é muito importante para essa visibilidade, né? E poder acelerar essas boas práticas. Acho que a Miriam queria fazer alguma colocação. Se quiser usar o microfone, Miriam, está aberto. Ela comenta que no Lume tem trabalhos, eventos, teses, dissertações, TCCs. Sim. Inclusive, né, depois, né, o meu TCC vai estar disponível lá e o meu trabalho de mestrado, que eu também fiz né, lá na ERCA. Os trabalhos, eles são realizados, né, mas são trabalhos isolados. E são trabalhos que, bom, se tu pesquisar Represa Mãe d'Água, tem muita coisa, mas tem muita coisa desatualizada lá também, né? Porque o pessoal, a gente vai fazendo a pesquisa ela é para ser... Tu vai colocando informações em cima, né? Um tijolinho, depois outro tijolinho. Tu vai pegando, né? Tu vai agrupando essas informações e daí elas ficam disponíveis na plataforma, mas elas tem várias que já estão, né? A gente vai atualizando elas. E o que eu trouxe, e com o início da minha apresentação, que eu quis dizer, que, tipo, mais voltado até, eu acho, pro meu instituto, que é do Biociências, sabe? Que eu acho que Biociências, às vezes, a gente acaba deixando a desejar, porque a gente, como biólogos lá dentro, a gente tem, eu sinto, pelo menos, que a gente tem uma responsabilidade até maior um pouco com as questões de conservação, preservação ambiental, né? A gente precisa correr atrás dessas coisas. E igual eu peguei de exemplo lá da universidade que eu fiz parte, eles têm um site só dedicado à represa que eles têm. E eles têm um mapeamento temporal e espacial das pesquisas assim que eles fazem. Então, se tu olhar lá, eles têm monitoramento, por exemplo, da qualidade da água. Todo semestre vai uma turma. E eu acredito que isso não seja muito difícil de fazer. A gente tem estrutura e a gente tem alunos interessados para isso. Vai numa aula de ecologia, vai numa aula de botânica, vai lá, faz uma coleta da água. Não leva muito tempo para fazer uma análise de água, sabe? Ou então de ver fitoplâncton, zooplâncton, fazer assim, esse tipo de pesquisa. Eu não digo nada que vá parar definitivamente no Lume, sabe? Mas eu digo assim, pesquisas, fazer um monitoramento ambiental contínuo, isso poderia existir, isso é uma ideia que ninguém fez ainda dentro do Biociências. E não é difícil de ser realizada, né? Só os professores também precisam talvez se envolver um pouquinho mais, ficar mais engajado, conversar entre os departamentos, essa conversa. Até queria complementar, assim, essa tua fala, assim, uma das coisas que eu escuto bastante desde que eu assumi a linha Demani, que às vezes sugestões das pessoas em geral, mas na URGS tem especialista em todas as áreas, por que não chama os especialistas para fazer os laudos que precisa e não precisa pagar para fora? Né? E, na verdade, não funciona assim. Não funciona, exatamente. Isso. Não, mas essa não é uma sugestão. Não, sim. Mas, não, tô falando assim, aproveitei que tu falou esse assunto e lembrei, né? E a questão, nem tudo que é solicitado pelos órgãos que nos fiscalizam é viável atender desta forma, né? Claro que a gente busca sempre parcerias, mas nenhum documento tem validade sem um responsável técnico e sem a RT, ou RRT, dependendo do conselho. Então, assim, todos os documentos que a gente apresenta ou para Ministério Público, ou para a FEPAM, ou para a IBAMA, ou para a ISMAN, ou para a Anvisa, todos precisam ter responsável técnico. Todos. Os professores, eles não têm a RT de carga e função, como os técnicos têm.
Então, eles podem entrar como parceiros da gente na elaboração desses documentos, que é o que a gente tem buscado. Então, a gente tem parceria com o IGEL, a gente tem parceria com o Instituto de Química, a gente hoje tem parceria com a Afagro, temos parceria com o IPH, temos parceria com o Laboratório de Corrosão, LACO. Essas foram algumas que a gente fez. Claro, historicamente, a Suinfra deve ter feito muito mais, mas essas as que eu, pelo menos, intermediei foram esses contatos agora. A gente vai começar uma agora com o Seclimar, na questão de educação ambiental, exatamente o foco que tu propõe. Vamos começar um projeto agora. A gente tem esse da questão do plano de arborização, que a ideia é envolver professores da agronomia e professores do IBIO. Já teve 2 voluntários do IBIO que se ofereceram, durante até o primeiro dia do evento, eu acho que é um professor também nos procurou, também um professor da Fagro. Então, assim, a ideia é que a gente trabalhe em parceria, mas sempre lembrando que, por exemplo, esse monitoramento de qualidade da água a gente já faz, né? A gente eu não quis dizer que não é feito. Eu quis dar uma ideia de atividade de educação ambiental que seja feito dentro dos institutos, porque assim, ó, é preciso uma turma, vamos supor, uma turma de 20 alunos que vá lá na represa Mãe d'Água, que o professor explique o que acontece, que explique sobre o efluente da URGS, que explique, faça uma aulinha lá de 40 minutos. Esses 20 alunos, eles vão ter ciência do que acontece na universidade e eles podem propagar essas informações. Essa é a minha ideia. Longe de ser, não estou dizendo fazer um monitoramento ambiental em termos de lei, longe disso, por favor, não é isso que eu falei. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, essas ações de educação ambiental, elas podem ser feitas todo semestre, sabe? Com as turmas que a gente tem entrando na universidade, porque basta ir lá e fazer essa vistoria e fazer essa disseminação de informações corretas para que os alunos saibam o que está acontecendo, né? E aí eles conseguem passar essas informações adiante também. Com certeza. A gente teve uma iniciativa, por exemplo, agora a gente está iniciando o processo de licenciamento ambiental lá do Seclimar, né? E aí, claro, para poder encaminhar um licenciamento, são muitos documentos. Tem o levantamento topográfico, tem a regularização do solo, tem a questão da área permeável, tem fauna, flora, resíduos, construir a central de resíduos, tem muitas coisas, assim, até que tu consiga ter a licença de fato, né? E aí eu lembro que das primeiras reuniões que a gente teve, foi uma reunião participativa. Então, teve participação de professores, de alunos da comunidade do Seclimar. Então, a gente apresentou a nossa proposta inicial, né? Porque a gente ainda tinha que passar por uma etapa que chama de regularização do terreno lá, no caso do Seclimar, que hoje pertence à União. Tá na orla ali, no mar e tal. Então, ali tem uma questão com a União. E aí a gente precisava, como URGS, apresentar o que de fato daquela área a URGS quer ficar. E aí tinha uma área que era polêmica, é uma área que é tipo um manguezal, tem um nomezinho técnico diferente, eu não sou engenheira ambiental, mas é como se fosse um mangue, e aí ele tem um caranguejal, né? Então tem espécies nativas, silvestres e tal. E aí a gente apresentou a colocação, né? Porque a gente tem a experiência ali do caso do Campos do Vale, que tem muita área de APP. Muita área de APP. A gente está com 2 áreas fazendo recuperação ambiental. A recuperação ambiental do Arroio Mato Grosso, ali do lado da Favete, e a recuperação ambiental do Arroio Dilúvio, que passa ali na Faculdade de Agronomia. Só para vocês terem uma ideia, num trecho de recuperação ali, a gente até teve que dividir em 3 trechos para conseguir licitar, porque não tem recurso, né? A ideia era fazer uma obra só de recuperação e a gente não vai conseguir por conta da falta de recursos. E o primeiro trecho deu mais de R$1 milhão, só o primeiro trecho para fazer a recuperação ambiental de uma dessas áreas. E aí, por conta de ser um APP, e aí o pessoal às vezes construía irregularmente, desmatava irregularmente, fazia coisas irregulares, e aí tudo tem uma consequência. E aí a gente explicou isso muito bem para o Seclimar. Olha, quando tem uma área de APP, tem todo um ônus, né? O bônus e o ônus. Então, se é de interesse do Seclimar usar a área para pesquisa, é importante que haja um compromisso, um comprometimento. Olha, a gente não vai deixar, porque as 2 vezes que eu fui fazer a inspeção na época de prospecção, assim, né, de ver como é que é a área e tudo mais,
o cenário que eu vi foi pavoroso. Tipo, era uma área de PP e tava cheio de pneu, né? Tava com descarga, tava com um monte de lixo. Aí o pessoal, aí a gente, onde é que vem? Da onde que vem esse resíduo? Aí a gente fez uma limpeza geral, tinha sucata de carro, tinha vários tipos de sucata e resíduos na área de APP, que me preocupou. Então, a primeira coisa era limpar geral. Aí a gente limpou geral. E aí a gente colocou, ó, isso tem um ônus. Então, para que se evite que as pessoas continuem jogando resíduos aqui, seria importante que vocês fizessem projetos, até porque os próprios alunos podem se envolver nesses projetos. E aí foi o que aconteceu. Então, eles realmente demonstraram interesse, e aí foi criado um projeto para a questão do manguezal e questão do caranguejal, então, onde são envolvidos alunos e professores. Então, lá tem essa situação, né, que a gente já está tentando, e já foi criado, já está como projeto de extensão. Infelizmente, começou a pandemia e aí não conseguiu aplicar. E a gente vai começar esse agora de educação ambiental voltado para resíduos também lá no Seclimar. Então, assim, estamos abertos, nós do Demalic, assim, né, sugestões de temas é só o que tem, porque, enfim, temos muito trabalho a fazer. Então, quanto mais as unidades vêm atrás da gente para poder buscar, olha, gente, o que a universidade está precisando, o que a gente pode colaborar, a gente vai dizer, porque tem os problemas, né, e a gente pode trabalhar em parcerias. O que eu peço hoje para quem está assistindo o evento, né? Como a intenção é que seja depois disponibilizado esses vídeos no YouTube, quando a gente conseguir criar os links e tudo mais e vai passar para todos vocês, eu peço que vocês também divulguem, né? Por mais que a gente vá botar lá em todos os canais da URGS, no canal do Demalic, canal do Instagram, vocês viram que esse próprio evento que a gente está promovendo também foi divulgado em todas essas plataformas e mesmo assim estamos hoje com 33 pessoas apenas. Né? Gisele, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho que é bastante pertinente. No Instituto de Química, nós temos uma área de pesquisa que é a Química Ambiental, onde são feitas vários trabalhos. Um deles é um colega nosso, que também é farmacêutico ali no Instituto de Química, o Alexandre Dalegrave. Ele fez o monitoramento de todo o arroio dilúvio, principalmente em relação à questão de contaminação por hormônios e por antibióticos. Então, é um trabalho extremamente interessante de ser colocado aí para vocês. E também esse mesmo grupo, capitaneado pela professora Tânia Pisolato, eles agora estão fazendo um monitoramento. Existe um grande projeto que envolve DEMAI e Corsan, onde eles fazem coletas periódicas e justamente estão também tentando reproduzir esse trabalho a nível macro. Eu acho bem interessante isso ser colocado aqui também. A Querush também está fazendo uma colocação. Ela disse que no Seclimar era realizado o treinamento de separação de resíduos, que foi um processo lento, mas toda a comunidade aderiu bem com a continuação das ações. Então, isso. É esse projeto que a Querush está colocando, que a gente está fazendo parceria agora. É que tem coisas que estão tão recentes, que eu nem cheguei a dividir ainda com a equipe do Demalic, porque a gente está nessa função, a gente está com tanta demanda de fauna e flora, gente, que vocês não têm noção. Que aí eu primeiro resolvo as prioridades e depois eu vou repassando aos pouquinhos, né? Mas essa é uma das coisas que a gente está fazendo. Eu só não repassei ainda para a equipe, assim, por conta estamos nessa etapa, nessa semana de evento, né? Esse foi um acordo que a gente fez semana passada, então está bem recente. O Telmo também comentou que é um assunto interessante e complexo, né? Pelo menos para ele. Ele também já tinha dito, né, sobre a necessidade de engajamento e divulgação, né, dos temas. Bem, estamos encaminhando para o fim. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Se alguém ficou. Não? Não. Então, Luana, aqui no chat também a Vera te parabenizou pela apresentação, ela também parabenizou o Edson. A Maria também comentou que são reflexões bastante importantes. A Eveline também te parabenizou pela apresentação. O Rafael também parabenizando pela excelente apresentação. Querush, nós agradecemos então a palestra da Luana, em nome do Demalic. E também convidamos todos, amanhã temos o último dia do evento, a
palestra do professor Marcelo, que ele desenvolve um trabalho muito bonito aí com preservas. Ele vai apresentar um pouco sobre esse histórico e sobre o manejo de fauna silvestre. Então, aguardamos todos amanhã, às 14 horas. Certo. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, Tchau. pela atenção. Tchau, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.